Olá, meus amigos e amigas, saúde e paz a todos. Queremos aqui desejar saudações fraternas também à comunidade espírita Nova Era Oficial Jiquiriçá, no Vale do Jiquiriçá. E aqui também queremos dar o nosso abraço afetuoso aos amigos Celso Seara, ao nosso querido irmão José Alberto. Lembrando que neste mês de outubro, nosso amigo querido Zé Alberto fez aniversário. Parabéns. Que Deus, nosso bom e amado Criador, continue abençoando e iluminando a sua vida infinitamente, meu irmão. Parabéns, amigo querido. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E que você continue também com forças e coragem nesta tarefa hercúlea, contribuindo cada vez mais para a divulgação da doutrina espírita em toda parte. Muita luz, muita saúde para você. E o tema escolhido para hoje, para esta palestra, é: o sentido da vida é viver. E começamos aqui com algumas reflexões, porque refletir sobre a própria vida é uma necessidade que não deve ser deixada para depois, para amanhã, para outro dia, ou até mesmo para depois da própria vida. Parar um pouco de pensar freneticamente também nos afazeres, nas atividades constantes, permanentes, nas conexões que estabelecemos, e todo esse arcabouço de atividades que acumulamos simultaneamente. Sair um pouco desses pensamentos superficiais e aprofundar mais em nossa própria consciência. É uma necessidade, é uma urgência. Esse lugar onde mora o nosso eu, o eu verdadeiro, como vai dizer Jung, o self, onde estão registradas nossas experiências e tudo o que fazemos, tudo aquilo que realizamos, pensamos, sentimos, e que somente Deus conhece na totalidade. Que somente o Pai é capaz de sondar as nossas mais profundas aspirações. E percebemos que a ansiedade gerada pela vida moderna, por esse cotidiano que cada vez tem uma velocidade aumentada, que impõe falsas necessidades de se acompanhar tudo e todos o tempo inteiro, vide a internet, as redes sociais, de comparar, de avaliar, de ter que fazer isso ou aquilo para parecer, para conseguir, para adquirir algo, como até mesmo as condições necessárias para alcançarmos a felicidade, que muitos ainda insistem em vender como se fosse um produto que se encontra num supermercado, numa prateleira. Isso tudo acaba sufocando, asfixiando o verdadeiro propósito da nossa vida, da nossa existência, e nos afasta, nos distancia do significado real de estarmos aqui, neste mundo, neste planeta, de existirmos enquanto seres imortais que somos, como vai nos dizer a doutrina espírita, muito embora vivendo essa experiência física. E nos deixa, na maioria das vezes, vazios, inseguros, sem saber que rumo tomar, como até mesmo um barco sem vela, sem rumo, sem destino, à deriva no meio do oceano. É uma sensação terrível, desoladora, que gera também uma série de consequências, porque o psiquismo humano
trabalha às vezes numa frequência, numa sintonia completamente equivocada, em razão dessas preocupações que são, nós vamos perceber, fruto da desnecessidade, da falta de compreensão, de entendimento e até mesmo de resignação sobre aquilo que recebemos como presente divino, que é a vida, que é saber viver. E muitos se perguntam até o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Por que reencarnamos? Por que nascemos? Qual é o objetivo de tudo isso? Todos querem saber qual o sentido de viver, morrer e, para alguns também, renascer ou reencarnar reiteradas vezes, como vai nos ensinar também o codificador, que inclusive tem uma frase atribuída a ele: nascer, reencarnar, morrer, várias e várias vezes. Esse é o objetivo, um dos objetivos, mas que nós vamos perceber que no final das contas as criaturas se dispersam buscando outras finalidades, outras sensações, atendendo aos seus desejos particulares. Outros perguntam também se o objetivo é, depois que morrer, vamos dormir até o dia do juízo final e então ressuscitar com este mesmo corpo e ter a nossa sorte, o nosso destino definido pela eternidade. Ou para outros ainda, se fica num limbo, num purgatório, numa espécie de ambiente onde vamos ali sofrer também eternamente pelos pecados cometidos, à espera de uma decisão, de uma definição que vem num momento próprio, adequado, ou sei lá, ou algo neste sentido. Ou seja, a nossa vida fica resolvida naquele instante, praticamente sem qualquer tipo de empecilho ou dependência, ou mesmo ficaríamos à mercê de outrem, ou de outras pessoas, ou de outros seres. Então, essas e outras fantasias, vamos dizer assim, povoam o imaginário humano ainda desprovido do devido conhecimento espiritual, ainda alheios às verdades divinas já trazidas pela espiritualidade, demonstradas, provadas, exemplificadas constantemente. Mas alguns afirmam que se trata de um plano de Deus, outros até vão dizer que somos apenas o resultado dessa matéria que existe e nada além do caso, que morreu, acabou. E vamos aproveitar, carpe diem, aproveite um dia. A grande maioria busca ainda respostas nas religiões, tentando entender que Deus, o que é Deus, melhor dizendo, que Deus é esse, que ser que tem essa capacidade de criar criaturas, criar mundos, estrelas, sóis, galáxias, enfim. Qual é o sentido disso tudo? Mas poucos sabem qual é o verdadeiro sentido da vida. Infelizmente, algumas respostas permanecem sem explicação, sim. Como, por exemplo, o que é Deus propriamente dito? Como surgiu? Quem o criou? Se ninguém o criou, como ele pode existir? Nesse aspecto, realmente, devemos reconhecer que é impossível responder algumas perguntas, dado a nossa condição espiritual, o nosso processo evolutivo ainda
não alcançou determinados patamares, onde os espíritos mais avançados, onde os espíritos puros, por exemplo, como Jesus e tantos outros, são capazes de responder. Mas os próprios espíritos evoluídos respondem que não possuímos realmente essa capacidade. Não temos esse alcance intelectual e também dos sentimentos e das virtudes para deter determinadas informações que hoje não seriam úteis para nós. Isso porque realmente ainda estamos limitados, a ponto, às vezes, até de negarmos que a nossa existência, ou seja, algumas existências de certas coisas que são óbvias, porque muitos duvidam da existência dos espíritos, por exemplo. Muitos discutem a imortalidade, mesmo com todas as provas, com todas as informações que já foram trazidas pelo alto, inclusive confirmadas por aqueles que já foram ao mundo espiritual, que já estiveram lá, que estão lá, enfim, e que puderam trazer para os encarnados como é viver essa experiência, como é estar neste plano, que na verdade nada mais é do que a continuidade da própria vida. Existe uma espécie de intervalo ou solução de continuidade? Não. A vida continua. Ela é permanente, infinita. Depois de criados, os seres simples e ignorantes começam o seu processo de desenvolvimento e não param. É ininterrupto todo esse caminhar. Então, se hoje nos encontramos na vida física, na matéria propriamente dita, amanhã poderemos estar sem esta matéria e mesmo assim continuaremos a viver. Porque enquanto espíritos imortais que somos indestrutíveis, por assim dizer. O que se destrói, o que se acaba é apenas aquilo que é temporário, transitório, passageiro e que é perecível. Mas o espírito é imortal. Então, toda essa explicação, claro, às vezes encontra barreiras também na própria ciência, porque nem a própria ciência consegue, ou conseguiu até o momento, desvendar o mistério da vida e os grandes fenômenos também que estão envolvidos, fenômenos cósmicos, fenômenos espirituais, que desafiam explicações hoje, dado o pouco avanço da ciência. Quero deixar bem claro, a ciência já avançou bastante, é verdade, mas não ainda o suficiente para compreender a existência deste mundo espiritual. Muito embora algumas vertentes já comecem a buscar também respostas neste campo, a exemplo da física quântica e tantas outras, mas ainda é algo incipiente. Ainda temos muito a progredir. E isso de fato acontecerá, porque é da vontade do Pai. E um dia, quando houver esse casamento perfeito entre a ciência e a religião, teremos sim condições outras de avançar por outros conhecimentos, por outras áreas que ainda permanecem ocultas. E voltemos um pouco no início da história, por exemplo, da história ocidental. Negavam que a Terra era redonda. Outros afirmavam que a Terra era o centro do universo. E esses fatos hoje já caíram por terra. Foram considerados grandes absurdos. Mas na época era o conhecimento que se detinha, que estava disponível. Então, à medida que os espíritos vão amadurecendo, se aprimorando, vamos conseguindo também dar novos passos rumo à luz, à iluminação das nossas consciências, dos nossos seres. E com certeza daqui
há alguns anos, será este o sentimento daquele que nega a existência, por exemplo, de algo mais, além da matéria visível, além do corpo físico, daquilo que os olhos da carne podem ver. Isso é o resultado ainda também das imperfeições humanas, das dificuldades inúmeras que temos enquanto seres em evolução, limitados num mundo de provas e expiações, onde também temos aqui o desafio de nos aperfeiçoar, de nos aprimorar constantemente. E aquele ou aquela que ainda não está atento a isso, permanece estagnado, paralisado, achando que a vida se restringe à sua visão, ao seu ponto de vista. E isso é um grave problema e nos deixa também com algumas consequências. Uma vez que, a partir do instante que eu não consigo enxergar além daquilo que minha lente me permite, dificilmente eu terei condições de abarcar as possibilidades e os caminhos que a própria vida pode nos oferecer. E que a existência, não só física, mas espiritual, também nos concede. A exemplo da misericórdia divina, que nos permite também reencarnar em outros orbes e viver outras experiências e tantas outras coisas. Então, achar que o mundo, que o universo está aqui no planeta Terra, que toda a existência humana, toda a humanidade, por assim dizer, está também no planeta Terra, é um grande equívoco. Aqui é apenas uma porção da humanidade. É como se fosse um bairro, como se fosse uma rua, é como se fosse uma localidade. E o universo é o local, por assim dizer, o espaço onde a humanidade se encontra, espalhada, distribuída entre os diversos mundos, de acordo com o grau evolutivo, as condições intelectuais e morais. E isso tudo fornece a todos nós a ampliação desse sentido magnífico que é a vida nos moldes divinos aos quais todos nós temos a necessidade de nos ajustar. Porque a partir do instante em que aceitamos e compreendemos a vontade do Pai, vamos também ajustando as nossas vontades e compreendendo e aceitando e também valorizando e agradecendo por tudo o que nos acontece. Sendo gratos, a gratidão é fundamental para dar sentido à nossa existência e perceber que toda essa orquestra existe um grande maestro, que nada aqui está solto, desconectado, perdido, isolado. O fato é que Deus é sentido também por todos os povos, por todos os seres, independentemente de origem e educação. Trata-se, na verdade, de um sentimento inato ao ser humano, ao espírito humano. E dizer que até mesmo aqueles que não acreditam na existência de Deus, o ateu, o agnóstico, enfim, quando o avião sofre, por exemplo, uma turbulência, essa pessoa começa a gritar: meu Deus, me ajude. Então, quanto a isso, vamos compreender e aceitar que Deus existe. A existência de Deus é mais do que cabal, mas que não podemos compreender ainda a sua grandeza. Isso é um fato.
Da mesma forma que um animal doméstico sabe que você existe, muito embora ele não tenha o raciocínio, a razão como ser humano. Ali existe de forma precária o que virá a se tornar uma inteligência, sim, conforme o desenvolvimento e o avanço evolutivo. Mas esse animal, por exemplo, ele não sabe qual é a sua profissão, ele não sabe qual é o seu endereço, embora ele até siga por diversos caminhos até chegar no seu lar, na sua casa, mas ele não sabe o que você faz fora da sua casa, o que é família e todas as complexidades da vida humana. Embora às vezes ele reconheça membros da família, mas ele não tem a compreensão e a noção do significado, do alcance dessas relações. Afinal, o acaso não tem inteligência e tudo que se vê no universo denota, representa uma sistematização, uma sincronicidade, uma uniformidade, direção, finalidade, enfim, coisas incompatíveis com a existência de uma suprema inteligência a criar todos os fenômenos observados. Então, vamos aqui perceber que tudo está encadeado, tudo está envolvido, entrelaçado. E isso é muito importante para perceber este sentido da vida. Mas é possível também entender por que estamos aqui. Ou seja, hoje é possível compreender o sentido da nossa existência. E é isso que nós vamos aqui procurar desenvolver um pouco mais. Conforme os ensinamentos de André Luiz, pelo médium Chico Xavier, o mundo espiritual nada mais é do que o universo em outra composição. É um dos estados da matéria, por assim dizer. Em outra composição vibracional, energética da matéria. Essa matéria elementar, que é aquilo que é possível ser manipulado pelo alto, pelos espíritos, por Deus. Então, essa matéria elementar primitiva é que dá origem a outras dimensões dessa própria matéria, a outros aspectos, a outros estados. E nas obras básicas, Allan Kardec, sobre o Espiritismo, utiliza o termo mundo espiritual para também designar tudo aquilo que não está em nossa dimensão física vibracional, em nosso plano existencial, desse universo denso onde nós hoje interagimos. Mas além desse plano de existência em que vivemos, existem também infinitas outras dimensões paralelas, alternativas, enfim, infinitas composições também materiais. Então, é algo que transcende aquilo tudo que nós hoje temos noção. E esse mundo espiritual, ele não é holográfico, ou fluídico, ou apenas invisível aos nossos olhos. Não, ele é real, ele é concreto. Ele é material, sim, para os espíritos. Ele tem ali a sua concretude, sim. Mesmo sendo constituído de outro tipo de matéria, ou melhor, a matéria é a mesma, mas de outra composição, mesmo tendo uma outra dimensão, um outro estado vibracional. Então, a existência de espíritos é indiscutível, na medida em que este que nós chamamos de espírito é simplesmente cada um de nós aqui, numa outra dimensão, num outro estado.
Tanto que todas as religiões também acreditam que algo sobrevive após a morte. Muitas religiões, né? Este algo, na verdade, somos nós mesmos. Em outra dimensão, em outro estado, num outro aspecto. Nós, por estarmos ainda na infância do amadurecimento também intelectual, vemos tudo isso com uma certa, um certo misticismo, da mesma forma que às vezes o índio vê com um certo misticismo também algo tecnológico, um celular, por exemplo. Um índio que eu falo primitivo, se bem que nós percebemos que existe hoje uma globalização e muitos seres aqui estão tendo acesso a tecnologias e outras coisas mais. Mas no passado, aquele homem branco que chega para o índio primitivo, que nunca tinha visto absolutamente nada, se assusta com os utensílios, com os objetos que nós tínhamos, apresentamos, enfim. Mas esse mundo espiritual, né? Ou seja, o céu, aquilo que chamamos de céu, enfim, seja o nome que queiramos dar, não é nada mais do que, de fato, essas dimensões em outros estados. Então, nós estamos aqui procurando desenvolver aptidões para nos comunicarmos também com essas dimensões, para compreendermos melhor também o sentido desta vida que se prolonga em toda parte, que não se restringe aqui exclusivamente ao planeta Terra. E enquanto espíritos criados por Deus, que é ainda algo desconhecido por nós, não pela espiritualidade superior, mas por nós, porque ainda não nos foi concedido esse conhecimento, precisamos evoluir, precisamos passar por diversas encarnações para que possamos alcançar de fato também esse aspecto moral mais perfeito e intelectual também. E conforme vai nos dizer também André Luiz, nas obras da coleção A Vida no Mundo Espiritual, os espíritos, nós, também trabalham, casam, namoram, sonham, dormem, possuem casa, salário, vida social e até mesmo fazem reuniões mediúnicas também para se comunicar com outras dimensões vibracionais. André Luiz, por exemplo, conta a respeito de uma reunião mediúnica que acontece no mundo espiritual. E aí nos perguntamos, mas será que precisa também? Precisa. Nós estamos vendo que o mundo espiritual, né, o mundo material, melhor dizendo, é uma cópia imperfeita desse mundo espiritual. Assim, esse mundo espiritual não é tão espiritual como às vezes imaginamos, pois em realidade ele é constituído também dessa matéria. Então, temos aí diversos ensinamentos que nos mostram este grande sentido para a vida. Já começa pela sua permanência, pela sua continuidade. Então, tudo aquilo que nós hoje estamos vivendo, tudo aquilo que hoje nós estamos tendo como experiência, tem utilidades, tem finalidades nos diversos planos existenciais. Então, todo esse sentido que nós buscamos, nesta dimensão em que nós habitamos, que é composta por essa matéria, nesse estado grosseiro, encontra-se também com finalidades bem definidas. Então, as realidades existenciais que hoje estamos tendo aqui têm origem e reflexo também na vida espiritual. E é tão concreta, tão material quanto essa vida que nós estamos tendo. E por que entramos e saímos, por assim dizer, reiteradas vezes nessa dimensão grosseira? Porque os espíritos
espíritas afirmam, por exemplo, que a reencarnação é uma escola, porque realmente é uma escola. E é este o principal motivo da reencarnação. O nascimento da vida, do nascimento da vida, enfim, é aprender a interagir com a matéria. É colocar em prática aquilo tudo que nós aprendemos e estudamos no mundo espiritual, evoluindo moral e intelectualmente. E apesar dessas infinitas dimensões que nós sabemos que existem, por exemplo, o nosso plano de existência, que é esse da matéria, plano do universo físico, né, que sofre influências também da espiritualidade, nós sabemos disso. Mas é aqui também onde nós temos a capacidade de moldar as nossas ideias, de resistir às tentações, de buscar nos elevarmos, nos desprendendo também dos desejos, das paixões humanas, através do pensamento disciplinado, através da autoeducação, né? Onde vamos nos preparando para os desafios desse universo espiritual que nos aguarda, que coexiste simultaneamente com inúmeras dimensões vibracionais, onde nós temos também inúmeras influências mentais. Então, nós estamos o tempo inteiro emitindo e recebendo vibrações constantemente, de forma ininterrupta, sofrendo interferências, interferindo também em outras pessoas, na vida de outras pessoas. E o nosso desafio também é permanecer incólume muitas vezes às interferências negativas, às influências perniciosas, resistindo às tentações, aprimorando e desenvolvendo virtudes. Porque todo e qualquer pensamento emite vibrações, boas ou ruins, conforme também a natureza de cada um. Assim, na infância, de nosso desenvolvimento mental também, ingressamos nessa matéria mais densa, menos às vezes suscetível a alterações, e aos poucos vamos aprendendo a interagir com ela, a manipular também essa matéria conforme os nossos desígnios, as nossas vontades. Então, vamos sempre evoluindo, deixando o nosso estado primitivo, atrasado, para trás. Deixando o instinto, ingressando numa vida mais racional, intelectual, e também, às vezes, dando espaço às paixões, aos vícios, que vão prejudicando o nosso ser. Porque as paixões e os vícios dão lugar também a desenvolvimentos. Apesar do sofrimento, apesar das angústias, das dores, vamos ali aprendendo com os erros, com as falhas. E isso também dá sentido à nossa vida. Porque ser bom realmente é uma necessidade. E vamos aprender sobre tudo isso. Porque somente através desse pensamento mais afinado, mais apurado, sintonizado com o Pai, vamos ter oportunidades de nos ajustar aos propósitos do Criador. Aquilo que Deus compreende como ideal para cada um de nós. Porque nem sempre aquilo que nós desejamos é o melhor. E ao longo das reencarnações, em razão às vezes da nossa imaturidade, temos dificuldades em fazer boas escolhas, em tomar boas decisões. E tudo isso também desvia o nosso objetivo maior. Isso tudo retarda o nosso progresso. E é por isso que estamos aqui também, para desenvolver esse intelecto,
para ter sabedoria amanhã ou depois e não sucumbir às tentações, às paixões, aos vícios, a tudo aquilo que causa dores, a tudo aquilo que prejudica primeiramente o corpo e também o espírito. Mas é claro que as razões de tudo isso estão na própria alma. A alma que ainda, na sua imperfeição, é incapaz de distinguir e discernir aquilo que de fato lhe seja bom e útil. Então, temos aqui, de forma natural, esses acontecimentos entre diversas dificuldades, limitações. Vamos aprendendo também a interagir com a matéria, a interagir uns com os outros, porque precisamos sim viver e educar a nossa mente, porque somente através dessa educação, dessa pedagogia divina que os Espíritos vêm nos mostrar, é que vamos dar também significado, ou mesmo ressignificar as nossas vidas. Aquele ou aquela que ainda adentra pela depressão, pela ansiedade, pelos diversos tipos de transtornos que nós presenciamos e testemunhamos no mundo moderno, deixaram essa responsabilidade de lado, porque é uma responsabilidade individual, pessoal e intransferível. Cada um aqui tem o dever moral, sim, de dar um sentido e um significado à sua própria vida. Que possamos estar atentos e vigilantes a essas necessidades e deixar de lado e abrir mão das necessidades terrenas que mais nos confundem do que qualquer outra coisa. Deixar para trás os instintos e as paixões grosseiras, disciplinando a nossa mente para o bem viver. Porque viver, o objetivo, por assim dizer, a chegada é apenas o resultado da jornada, de toda a caminhada, de toda a viagem que estamos realizando. E se não soubermos fazer bem essa jornada, dificilmente esses objetivos serão alcançados. Ou mais sofrivelmente eles serão alcançados. Então, aprender a viver fazendo, errando, refazendo, é também o sentido que nós estamos buscando. Porque o sentido da vida é viver a vida tal como ela se apresenta e nas condições evolutivas que nós nos encontramos. É claro que gostaríamos de estar, talvez, num outro patamar, tanto material quanto espiritual. Mas o que é que temos para hoje? Façamos bom uso desses instrumentos, desses recursos que Deus nos oferece, que a espiritualidade nos assiste, nos ampara constantemente. Então, estar onde estamos, fazendo o que fazemos, tem uma significação, tem um porquê, tem um para quê. E aprendamos a compreender isso. E também a nos resignar. Não significa cruzar os braços, aceitando apenas e baixando a cabeça, sem qualquer atividade, sem o trabalho, sem a análise mais cuidadosa daquilo que, de fato, poderíamos estar fazendo de bom e de bem para nós e para o outro. E é isso que nos diferencia dos seres irracionais. A capacidade de raciocinar, de pensar. De quando cada criatura que se encontra numa situação difícil, passando por algum problema,
sofrendo ou sentindo dores, imediatamente a inteligência, o raciocínio coloca-se em funcionamento, entra em funcionamento para também imaginarmos ou pensarmos sobre algo diferente daquilo que estamos hoje presenciando. E é isso que nos faz ter essa vontade para mudar, para nos transformarmos, para sair da inércia, da paralisia, da doença, do mal-estar, que é não só físico, mas principalmente espiritual. E essa matéria que é posta em movimento através do Espírito tem a capacidade de realizar prodígios, de transformar-se. Com certeza, estamos em constante transformação, tanto que o nosso organismo se transforma ao longo também da nossa própria existência, dos séculos, dos milênios. Vejam quanta evolução a humanidade já teve, já sofreu. Então, essa evolução material, psicológica, é fruto também desse desejo do Espírito, dessa programação, se é que podemos chamar assim, que existe em cada um de nós, desde quando fomos criados, da destinação, enquanto espíritos que somos imortais, da destinação voltada para a perfeição que um dia alcançaremos. Este é o maior sentido de tudo. Então, hoje, nos encontramos nessa condição, na melhor versão que nós temos, mas amanhã seremos mais aperfeiçoados, encontraremos mais sentidos, objetivos, onde o espírito que trabalha, que permanece ativo, estará sempre em busca daquilo que trará para a sua existência um bem-estar. Então podemos entender que o sentido da vida é também evoluir intelectual, moralmente, com a finalidade de interagir com o próprio Criador. Sim, estamos buscando cada vez mais nos aproximarmos do Pai e assim acender, iluminar as nossas almas para encontrarmos a felicidade, para encontrarmos a paz nos planos mais evoluídos, numa sintonia plena, integral, nesta plenitude do ser. Isso daí, hoje talvez seja incompreensível para a maioria de nós, mas à medida que o Espírito vai avançando, ele vai percebendo, sim, que existe algo além daquilo que os seus olhos, daquilo que as suas mãos, daquilo que a vida material é capaz de oferecer. Então, a vida aqui é este grande aprendizado, esta grande escola, é um hospital para muitos também, é uma prisão para tantos outros, mas em toda e qualquer condição estaremos sempre nos desenvolvendo. Até mesmo aquele que se encontra prostrado numa cama, doente, sem falar, sem ouvir, sem enxergar, está também evoluindo e aprendendo neste plano existencial, neste plano físico, educando a alma para que possa um dia, de fato, usufruir de todas as suas potencialidades. Assim, quando continuarmos a nossa marcha, vamos perceber que todo esse quebra-cabeça do qual fazemos parte está encadeado. Muito embora às vezes não compreendamos ou não temos a noção exata de qual peça precisamos encaixar ou colocar para ter uma vida
mais tranquila, serena, mas à medida que vamos nessas tentativas, nesses recomeços, vamos também tendo a capacidade de perceber quando e como e onde fazer ou deixar de fazer com que aquela peça se encaixe em determinado lugar ou em determinado momento. Então, que possamos estar atentos a todas essas questões, fazendo da nossa vida um grande sentido para a nossa existência. Porque o principal é ter em mente e repetir para nunca esquecer que a nossa vida é maior do que qualquer coisa que nos aconteça. Que somos maiores do que a dor, do que a tristeza, do que o desânimo, do que as perdas, porque nós somos eternos. E somos frutos também das nossas escolhas. Somos herdeiros do nosso passado e também construtores do nosso amanhã. Que possamos refletir e meditar sobre essas palavras, encontrando sentido em tudo que fizermos, em tudo que realizarmos, em tudo que participarmos, em tudo que o Pai nos oferece. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, agora e sempre, e muita paz para todos.